Programa Espírita Quarta Dimensão. Penso, logo existo. É uma frase dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Em alguns exercícios que visam promover o relaxamento do corpo, algumas pessoas costumam dizer: não pense em nada. Isso é um erro. O pensamento é um contínuo de criações. Não existe mentes vazias, querido telespectador. O que existe são universos mentais. E o que podemos fazer? Criar para substituir. Pense em coisas boas. Busque agir de conformidade com os seus bons pensamentos e tudo estará em paz à sua volta. Pensar positivamente gera clima de felicidades. Por isso, sejamos felizes. O Quarta Dimensão já começou. Corinha Novelino, desde muito jovem, revelou seu espírito caritativo, com profundos rasgos de desprendimento, disposto a dar tudo de si em favor dos seus semelhantes. Com 20 anos de idade, foi convidada por Maria Modesto Cravo para ajudá-la a administrar um lar de crianças na cidade de Uberaba. Indecisa sobre o convite, procurou orientação do médium Francisco Cândido Xavier, devido ao elevado número de pessoas que procuravam o médium. Não conseguiu entrevistar-se com ele. Porém, grande foi a sua surpresa quando foi por ele chamada, recebendo de suas mãos bela mensagem assinada pelo espírito de Eurípides Barçanufo, na qual, entre outras coisas, ele dizia: Corina, você é minha última esperança em sacramento. Prestou colaboração em outros órgãos de divulgação do espiritismo, notadamente no Anuário Espírita, editado em Araras, e em uma revista edital de Portugal. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também um dos expositores da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. Então, Carlos, vamos dar sequência aos nossos estudos aqui no programa Espírita Quarta Dimensão, que tem por objetivo divulgar a doutrina espírita, que é uma ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Também desbravar as coisas de Deus, somos de origem divina. Mas, Carlos, os desafios da vida continuam. Tem gente aí que não quer saber de Deus, não. Quer saber, sabe do quê? Do seu umbigo. Quando nós vamos conversar com as pessoas dizem assim mesmo: olha, eu quero saber como eu resolvo o meu problema. E quando nós vamos abordar Deus, eles dizem: não vem com a tua religião para cá. Só que o Espiritismo não analisa Deus de uma forma poética, assim, como se estivesse no mundo das nuvens, não. Analisamos de uma forma que a pessoa entenda que sim, existe Deus e nós precisamos entender Ele no contexto de nossas vidas. Kardec fez essa questão no Livro dos Espíritos, questão número 4, que é a obra basilar dos nossos estudos. Pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eis a resposta dos imortais: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí tem uma nota de Allan Kardec. Para crer-se em Deus,
Basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avança que o nada pode fazer alguma coisa. E Carlos, tu sabes o que eu achei interessante nessa questão? É que ele vai justamente na inteligência humana. Perfeito. Se nós usarmos a nossa inteligência, nós paramos de sofrer, nós vamos entender realmente toda a causa dos efeitos porque que passa a nossa vida. Então, Carlos Cardoso, nada de revolta, basta usar o quê? A inteligência, né? Exatamente. Boa noite a todos. Então, é um tema muito, vamos dizer, profundo e complexo você falar de Deus. Se você analisar ao longo dos últimos anos, os físicos estudam, né, o universo e tentam explicar se o universo foi criado por Deus. Muitos chegam à conclusão que o universo, e o próprio, falando dele, o Lemaitre, um belga, desenvolveu a teoria dele baseada no Einstein, onde ele fala que o universo está se expandindo de forma harmônica e ele precisa se expandir, precisa desse movimento para haver harmonia no universo. O próprio Einstein, no início, ele contestou, mas ele cedeu, né, começando a acreditar na existência de Deus. E Carlos, quando foi proposta, inclusive, essa questão de trazer Deus mais perto de nós, eu fazendo as minhas pesquisas também para colaborar, eu encontrei uma frase daquele Carl Sagan, o grande também astrofísico. Inclusive tinha até uma série que ele fez na década de 70 ou 80, né, o Cosmos. Ele dizia assim mesmo: eu não quero conhecer, eu quero saber. É diferente, Saber traz paz, porque você cria o quê? Um raciocínio lógico diante da situação. Então, quando os imortais, através do Livro dos Espíritos, que foi essa obra monumental, onde Kardec reuniu depoimentos de espíritos em diversas partes até do mundo, chegando-se à conclusão de que nós temos a inteligência para justamente desbravar Deus. E é interessante você notar a figura de dois célebres cientistas, que foi o Albert Einstein e o Stephen Hawking. A princípio eles queriam tirar o que? Deus da jogada. Isso. Mas a lógica, a sincronia das informações, dava-se conta que, não, alguém criou isso. É a mesma coisa, Carlos, diante dos nossos problemas. Você tenta, né, só para contribuir com o que você falou, você tenta explicar esse fenômeno, a criação do universo por equações matemáticas, só que você vai funilando, você vai chegar em quê? Alguma coisa gerou um princípio, né, para gerar o universo. E esse princípio é Deus. Agora tem um detalhe de tudo isso. Nós sempre temos que dar nomes, no ditado popular, aos bois. Perfeito. Nós temos, eu chamo de Jeová, chamo de Deus, chamo de Alá, Tupã na linguagem dos índios, certo? Então sempre devemos dar nomes a alguém que cria alguma coisa. Então na nossa linguagem deram-se o nome de quê? De Deus. Algumas pessoas falam, né, o grande arquiteto, quer dizer, arquiteto do universo, grande criador do universo. O nome. Mas fato é que existe um ser supremo, criador de tudo que os nossos olhos veem e os nossos sentidos sentem. Agora, há um detalhe aí que está até anotado em João. Em João está anotado no capítulo 1. Aliás, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, a gente se preocupa mais em se revoltar com a situação, em vez de buscar o quê? A solução. Quem ama, vai atrás da solução. Perfeito. Como você falou bem, o que é o amor, né? É uma definição muito ampla, né? De querer bem,
cuidar, de zelar, né? Todo esse papel que é feito por Deus. E nós somos tão pequenos ainda para compreender isso, né? E permanecemos nas nossas preocupações egoísticas com nós mesmos. Às vezes não estendemos a mão para o nosso parente, para o nosso amigo, para quem está próximo. Então, compreender todo esse mecanismo, né, de movimentos para ajudar uma pessoa, para cuidar, para zelar, para dar, doar, que Deus criou toda essa rede de pessoas interconectadas nas famílias, para se amarem, para se ajudarem. Então é todo um mecanismo complexo, né, e bem estruturado e bem formalizado para que as pessoas entendam Deus. Quando nós passamos a conhecer as leis de Deus, como funcionam, nós passamos a amá-lo com sabedoria. E a reclamar menos. A reclamar menos. Então é o famoso o quê? O uso do atributo da inteligência. Tudo o que acontece na sua vida, querido telespectador, tem uma causa, tem uma razão de ser. A fonte primária de tudo é Deus, porque Ele criou tudo. Então quer dizer que Deus fez com que eu sofresse esses percalços da vida? Não é bem assim não. Aí você vai ter que adentrar o quê? Os mecanismos das leis. Para isso o Espiritismo veio ao mundo a partir do dia 18 de abril de 1857, na figura do Livro dos Espíritos, que é um compêndio de 1019 perguntas e com respostas atribuídas aos espíritos. Então, em vez de se revoltar, vamos usar o atributo da inteligência. Carlos Cardoso, então nós devemos desacelerar na revolta e aumentar a aceleração na inteligência, no verdadeiro raciocínio e na figura do amor, não é? Perfeito. É buscar o conhecimento, como a gente falou desde o início. No Livro dos Espíritos, que hoje está em PDF, né, na internet, a questão 2, 3, até 14, se eu não me engano, eles enfatizam que tudo se baseia na lei da causa e efeito. Então, o Ser Supremo criou tudo, organizou tudo, e nós estamos inseridos neste contexto para evoluir, para aprender, para somar, para amar, para criar coisas benéficas. Porém, é uma caminhada longa, às vezes realmente nós nos desviamos, né, do caminho correto. Então basta usar o atributo da inteligência, reorganizar as ideias e seguir o caminho correto para se alcançar a evolução, para evoluir cada vez mais. E evoluindo, você vai compreender a natureza de Deus, você vai começar a entendê-lo de uma outra forma, né? No próprio livro também, ele fala que à medida que ascendemos, começamos a compreender Deus de uma outra forma. E só assim compreenderemos Ele. Então, precisamos ascender e estudar para entender Deus. E não precisa ser uma mente super criativa, não. Vamos nos entender como seres em evolução. Ano passado, nós sempre batemos nessa tecla, porque são estudos realizados à luz da doutrina espírita. Os espíritos dizem que Jesus encurtou o nosso relacionamento com Deus, falando: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então nós sabemos e temos a certeza da existência de Deus. E vem o Espiritismo nos colocando num cenário do mundo espiritual. Nós somos espíritos e os espíritos estão cercados à nossa volta. É um interligamento constante. Então Jesus, Deus, o Espiritismo, o mundo espiritual. E somos aquele projetos para a felicidade. Então, revolte-se menos, relaxe o pensamento, pesquise mais, que tudo você vai encontrar. Todas as origens das suas dores, você vai encontrar a causa e você vai trabalhar em cima do equívoco. Em cima do equívoco. Houve erros, houve atropelos, mas nós temos oportunidades de consertar.
Busque uma referência religiosa, querido telespectador. Isso é muito importante, né, Isso é Carlos? muito importante, buscar Deus. Não importa se você vai numa igreja evangélica, numa católica, num templo budista, umbandista, contanto que seja algo que lhe traga sabedoria, felicidade, raciocínio lógico. Porque tem muita gente aí que está se perturbando na vida porque simplesmente se divorciou de Deus, mas Deus não deu a carta do divórcio, não. É você que se divorciou. Então, vá buscar esses... É tão bonito quando eu encontro pessoas e dizem, hoje eu fui na igreja, eu estou tão bem. Faz bem estar, porque nós somos de origem espiritual. Então, Carlos Cardoso, como diz assim, tem horas assim, quando a gente estuda Deus, dá um nó na cabeça. Porque a nossa inteligência ainda é muito pequena. Mas a gente se depara com uma grandeza em saber que nós não estamos abandonados em hipótese alguma, não é? Exatamente. Quando você falou, vamos levar o tema a Deus, como abordar Deus, né? Toda essa criação, toda a sua obra divina, tudo que foi criado, e como você falou, as pessoas precisam começar a buscar mais Deus, entender a sua criação, e se perturbar menos, né? Você buscando uma igreja, como você falou, buscando se ascender espiritualmente, buscando o equilíbrio interno, buscar compreender o próximo, ajudar o próximo, você ganha uma paz interior e aí você consegue evoluir, ascender, buscar conhecimento, né? Trabalhar isso em você para crescer. E aí você vai entender, começar a entender quem é realmente Deus, né? Como essa sua obra divina, tão magnífica, vamos colocar, né? E nós estamos dentro desse contexto. Vou finalizar com duas frases. A primeira de Albert Einstein, aquele que queria tirar Deus da jogada. Ele entendeu que tem um Criador, tem um arquiteto. E ele diz a si mesmo, Deus não joga dados com vidas humanas. Tamanha é a sincronia. Então, se você está sofrendo, não é porque Deus quer, não. Alguma coisa você fez que mexeu no seu espaço e tempo, mexeu na lei, mas ele é tão bonzinho que ele dá novamente a oportunidade de você rever certos assuntos. E a segunda, nunca desista de você. Nunca desista. Procure estar do lado de pessoas que possam lhe trazer realmente um acréscimo a mais de felicidade. Falando em felicidade, Carlos Cardoso, vamos chamar ele, que já está aí na porta, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Boa noite a todos vocês! Começando mais um Clube da Alegria Espírita na sua televisão, com muitas novidades este ano de 2023, tá? Muitas alegrias, muitas animações para vocês famílias, ok? Bom, e o meu irmão Kisuko é um dos grandes bailarinos, na verdade, um dos grandes bailarinos de Belém do Pará. Kisuko! Vem! É isso aí, gente! Gostou do Michael Jackson? Isso, Kisuko Jackson! Isso, Kisuko Jackson! Gostei da ideia! Gostei da ideia! Isso, legal! Boa noite, Kisuko! Boa noite! 2023 com muita novidade, né, Chantilly? Muita novidade, muitas animações para todos vocês, não é verdade? Isso! Olha, tu me ensina a dançar? Ensino, sim! Então, quando eu rolar o programa, você me ensina! Vamos lá passar a dança, vamos lá! Você não sabe? Então fique sabendo! A Via Láctea é a nossa galáxia. Está entre as centenas de bilhões de galáxias do universo. É onde está situado o
o nosso sistema solar. É uma galáxia do tipo espiral normal. Ela abriga diversos sistemas de estrelas, considerando a estimativa da idade do universo. A Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres. Possui aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira. Seu diâmetro tem aproximadamente 100 mil anos-luz e sua espessura 80 mil anos-luz. A Via Láctea exibe braços espirais, sendo Perseu, Sagitário, Centauro e Signos os braços principais. O nosso sistema solar está localizado em um braço chamado Órion. O nosso Sol se encontra a 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids. Hoje vamos falar mais um pouco sobre obsessão. Vamos falar como acontece, como é o processo da obsessão. Vem comigo! O processo obsessivo constitui-se em uma sucessão de eventos que culminam com o domínio do obsidiado pelo obsessor, a ponto de subtrair-lhe a saúde mental, física, social e familiar. No início da obsessão, o espírito perseguidor localiza na sua vítima os condicionamentos, as defesas sem proteção. Disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa avisada. Em seguida, envolve-a em seus fluidos perispirituais, a fim de garantir a sintonia mental entre ambos. Esta só acontece porque, agindo de forma persistente, o obsessor envia os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica. A mente da vítima, que, invigilante, assimila-os e reflete-los, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Conjugação de fluidos perispirituais. Simbioses de pensamentos, emoções e sentimentos. Alimentada a intimidade psíquica mental entre o obsessor e o obsidiado, esta gera consequências graves. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Vamos dar continuidade neste assunto. Tchau! É isso aí, galera. Voltando para apresentar o Clipe Show 2023. O primeiro desse ano, que é de grandes e pequeninos, cabeça de criança. E roda o clipe! Zazá, você consegue adivinhar o que eu tô imaginando? Eu tenho certeza que é uma coisa muito divertida. Na minha cabeça tem um mundo mais divertido, bem mais colorido, cheio de imaginação. E mesmo sendo assim pequenininha, é bem gigante do tamanho da diversão. Cabeça de criança tem brinquedo e tem um universo inteiro de sorriso e curtição. Cabecinha, cabe imaginação, cabe muita alegria, cabe muita diversão. Cabecinha de criança quer brincar e gargalhar, hi 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 hi, ha 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 ha. Cabecinha, cabe imaginação, cabe muita alegria, cabe muita diversão. Cabecinha de criança quer brincar e gargalhar, hi 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 hi, ha 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 ha. Quanta imaginação eu tenho aqui dentro da minha cachola! Na minha cabeça tem um mundo mais divertido, bem mais colorido, cheio de imaginação. Mesmo sendo assim pequenininha, é bem gigante do tantão da diversão. Cabeça de criança tem brinquedo e tem um universo inteiro de sorriso e curtição. Cabecinha, cabe imaginação, cabe muita alegria, cabe muita diversão. Cabecinha de criança quer brincar e gargalhar, hi 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 hi, ha 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 ha.
E socorro, já encerrando aqui o nosso quadro infantil, os abraços agora, né? Aquele Abraço! Isso! Ó, o meu abraço vai pro Lucas Rodrigues. Ele é meu telégrafo e é do Jurunas. Quando ele não tá Jurunas, não tá. Quando não tá lá, tá aqui, tá lá. Lucas Rodrigues, um abração, amigão. Fala pra ele. Jandirinho, meu abraço vai pra Rita e pra Lana, lá do Chaco. Aê, vamos! E Maria Alice, né? A irmã da Gabriele, aniversariou essa semana, não foi? Semana, dia 4, quarta-feira. Isso. Foi aniversário dela. Isso, olha só a fotinha dela aí, olha. É a irmã da Gabriele Dias. Palmas! Parabéns pra você! Isso! É, a mãe dela, a Fabíola, e o pai Júnior. Um abração pra todos vocês também, né? E também vai um abraço pra toda a galera que assiste a gente, né? Isso, é toda a galera do Lírio. Lírio, e lá do Sertana Show, rapaz. O pessoal tá em peso assistindo a gente. Exatamente. Aquele abraço, pessoal do Sertana Show. A Denise. Bom, até o próximo domingo, né? Próximo domingo. Isso. A gente tá aqui de Tá novo. aqui de novo. Rente que nem pão quente. Rente que não pão quente. Tchau, gente. Tchau. É amplamente divulgado que a qualidade dos nossos pensamentos influencia a saúde do nosso corpo físico. Isso já é algo difundido não apenas pelas religiões, mas também pela ciência e sabedoria popular. Nunca se falou tanto em somatização. Todos sabemos que para controlar a hipertensão, por exemplo, não basta apenas cortar o sal e ajustar a alimentação, mas é preciso controlar também o estresse. Também sabemos que uma pessoa muito nervosa e ansiosa é uma forte candidata a desenvolver problemas gástricos e assim por diante. Ou seja, pensamentos e sentimentos destrutivos desequilibram o corpo. O nosso estado de alma pode servir como um medicamento ou como um veneno. Essa informação nós já sabemos. Agora precisamos fazer valer esse conhecimento e assumir o compromisso com a nossa saúde. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.